Explica aí pro pessoal. Pessoal, o que aconteceu? Um banco que estava indo muito bem, obrigado, quebrou nos Estados Unidos. E não é qualquer banco. Exato. É um banco que era o banco das startups do Vale do Silício na Califórnia. O banco descoladão que financiava e abrigava as startups, que são as empresas de criação, as novas empresas de tecnologia. Das esquerdistinhas. Não, todo mundo esquerdo. E a gente pode até falar mais sobre isso, porque o que acontece? Então, eu quero Explica primeiro o caso. Não, mas eu quero te ouvir exatamente sobre isso. Primeiro eu vou trazer o fato, porque ninguém falou do fato. Um banco quebrou nos Estados Unidos. Isso não é uma notícia igual fulano torceu o pé jogando futebol. E não é um banquinho, porque os Estados Unidos tem 2.000 bancos. Mas tem muitos bancos pequenininhos. Ele estava entre os 20 maiores bancos dos Estados Unidos. Então, eu escrevi até sobre isso. Entrevistei um amigo, até que nós temos em comum, que trabalha no mercado financeiro. Peguei o que ele me deu de informação e eu hoje quero perguntar ao Paulo Figueiredo sobre o que ele pode me trazer de informações adicionais. Então, o que nós temos de fato é que um banco, que não é um banco qualquer, quebrou nos Estados Unidos e a mídia brasileira ficou absolutamente calada, a não ser aquela notícia setorial, ou seja, aquele cara de jornal específico de economia falou que um banco quebrou nos Estados Unidos. Só que isso não aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, aqui não foi só um jornal ou uma lista de e-mails específica do mercado financeiro que noticiou isso. Não, isso deixou todo mundo desesperado. Porque, gente, o que está acontecendo no mundo nesse exato momento? Nós temos uma guerra entre Rússia e Ucrânia, onde você já tem participação do exército alemão, britânico, italiano. É um conflito que não está sendo um conflito desprezível, no sentido de isso aí é uma coisinha que está acontecendo ali, sempre acontece, sempre ocorre, é um conflito menor. Não é. Existe sempre aquela coisa da iminência de que a guerra possa piorar para um lado ou para o outro. A vida econômica do mundo mudou muito porque a velocidade da informação está muito grande, as pessoas podem se informar rapidamente, não é como outrora, onde você tinha que ficar lendo um jornal, uma folha de jornal para saber o que estava acontecendo. E também a mudança de contratação das pessoas que vão trabalhar na empresa, hoje em dia não está tendo aquele critério que tinha outrora, ou seja, você está contratando porque o fulano é gay, porque ele é negro, porque ele é mulher, porque é trans, ou seja lá o que for. Então essas mudanças todas precisam ser noticiadas como parte do contexto da quebra desse banco. Eu gostaria de ouvir até a opinião do Paulo. Nós temos não um banco pequeno, mas um dos 20 maiores bancos dos Estados Unidos. E o assunto não é a questão econômica. Eu sei que o Paulo é especialista nisso, mas não é esse aspecto que eu gostaria de ouvir. Eu gostaria de ouvir, Paulo, de tudo que as pessoas estão dizendo sobre a quebra do banco, eu ouvi de especialistas de que o fato de não ter uma diversificação na cartela, e a gente estava falando de centralização de receita, ou seja, você ter só um lugar onde você tem o dinheiro vindo, né? Vou falar uma linguagem bem simples para as pessoas poderem entender, que é exatamente o que estava acontecendo com a gente. Ou seja, você tinha sua força, você acabou de falar, se não fosse o locals, eu não teria uma outra renda. E aí aconteceu que você estava ali com a receita de jornalismo, né? Do seu trabalho jornalístico, concentrada. Curso, basicamente curso. Jovem Pan também, mais ou menos. Jovem Pan, YouTube e tal. YouTube era razoavelmente descentralizado até. E mesmo com a descentralização, o Alexandre de Moraes foi tirando ali parte, foi destruindo a tua base, a minha base, para poder acabar com o nosso trabalho. Só que nós não deixamos tão centralizado assim. Você acabou de falar, já estava pulverizada. Você acha que a falta de pulverização do Silicon Valley Bank é um dos fatores mais importantes ali com relação à quebra do banco? Tem aquela coisa da teoria da conspiração que o nego já está falando, caralho, é guerra, fodeu, meu Deus, vai quebrar tudo, vai acabar. Tem gente que está desesperada, tem gente que está assustada, mas não está desesperada. Qual é o seu parecer? O que está acontecendo, Paulo? Um banco quebrou, não tem notícia no Brasil, aqui só se fala nisso e as pessoas querem entender. O que está acontecendo? Bom, vamos por partes, né? Primeiro, o setor de tecnologia no mundo está numa crise gigantesca e há algumas explicações para isso. O mundo, graças às taxas baixas de juros e graças ao fenômeno do crescimento das empresas de tecnologia,
você teve o crescimento de muitas startups de tecnologia. Startups que geravam retornos fora do normal, tá? Porque você tinha uma taxa de juros próxima de zero, então qualquer financiamento que desse retorno era bom, isso gerava um crescimento em formato de bolha, tá? E eu não estou dizendo que necessariamente há uma bolha, mas pode ser que haja. Quando a taxa de juros começa a subir no mundo, você começa a ter alguns negócios deixam de ser viáveis. Esse é um primeiro lado da história. Segundo lado foi, as empresas de tecnologia tiveram um crescimento astronômico e tiveram que contratar gente e se preparar para isso durante a pandemia. Então, porque as pessoas basicamente passaram a depender completamente dessas empresas. Se você olhar o crescimento e a valorização que empresas como Facebook, Google, Facebook, Meta, Google, Amazon, própria Microsoft tiveram no período de pandemia, e o volume de contratações que essas empresas tiveram que fazer a peso de ouro, porque não existia mão de obra suficiente no mercado para isso, você vai ficar assustado. O mesmo aconteceu com várias outras pequenas empresas de tecnologia e startups do tipo. Isso é uma coisa que os economistas, principalmente o pessoal da escola austríaca, já fala que é uma consequência de uma taxa de juros e uma injeção de dinheiro na economia artificiais, ambos artificiais. Então você tem esse lado da história, que é um pouco de economês mais chato. Mas tem um outro lado importante, que eu acho que chama atenção nesse momento, que é o fato das empresas que elas trocam o seu modelo de negócio e efetivamente, aquele ditado, quem lacra não lucra, as empresas efetivamente preferem lacrar do que lucrar. Então, em vez de orientarem os seus investimentos com base em quais são os negócios. Com base na ciência? Na ciência, Com base na ciência. Na ciência econômica. Não, é uma piada, mas é verdade. Mas é verdade. É verdade, com base no que dá mais dinheiro. Sim. O capitalista malvado, o que fez o mundo, desde que o Adam Smith descobriu essa fórmula, que o que fez o mundo, o grande desenvolvimento industrial nos Estados Unidos, o grande desenvolvimento da economia no mundo, foram os grandes empresários malvadões, que querem ganhar o seu dinheiro. Isso é que faz o mundo, O Adam Smith dizia, não é a bondade do padeiro que te faz ter pão quentinho todo dia em casa. É a ambição dele de lucrar com o teu pão. E parece que nesse mundo de faz de conta da sociedade Nutella, parece que se esqueceu disso. Então o que passou a orientar a decisão de investimento de bancos e etc? Por exemplo, a gente pode falar de agenda ESG, pode falar do o quão diverso é uma empresa, se a sua empresa, quanto que ela tem de trans contratados, etc, etc. Só que isso é o que se chama em economia de alocação ineficiente de recurso, no caso, recurso humano. Quando você o que gera riqueza, Teoria econômica básica. A associação de fatores de produção bem-sucedida, capital e trabalho, sendo os dois principais fatores de produção sendo associados. Então o banco entra com capital, alguém entra com trabalho, você tem o capital através do conhecimento, você associa esses fatores de produção de forma bem-sucedida e empreende e gera riqueza. É assim que se gera riqueza, não é com injeção de dinheiro na economia através do governo. Essa é a única forma efetiva de geração de riqueza, além de trocas voluntárias. Traduzindo, ou seja, ao invés do governo dar alguma coisa para o cara que está no trem, é só um empresário olhar que aquele maluco tem possibilidade de vender alguma coisa, colocar aquele cara para vender o picolé dele no trem, ir no bairrozinho dele e falar assim, vem cá, você compra picolé por tanto e tá vendendo no trem, você tá ganhando quanto? Tanto. Então beleza, eu vou fazer você ganhar o dobro, vou investir e 60% do lucro é meu. Basicamente é isso. Assim, aula básica de economia. Só tem duas formas de geração de riqueza que a humanidade descobriu até hoje. Duas formas. De você pegar alguém pobre e tornar essa pessoa mais rica. Ou uma sociedade mais pobre e transformar a sociedade mais rica. Uma é trocas voluntárias. Você tem 2 bananas, eu tenho 2 maçãs, eu troco com você a minha banana, a sua banana pela minha maçã, você fica com uma banana e uma maçã, eu fico com uma banana e uma maçã, como a utilidade marginal de cada item ela é sempre menor, os dois se sentem mais ricos.
Sim, porque, por exemplo, se eu tenho 20 maçãs e eu não vou comer 20 maçãs, Isso. eu escolho pegar 2 maçãs, dá pra você não tem maçã, você só tem banana, você me dá 2 bananas, Isso. eu te dou 2 maçãs e agora você tem uma diversidade de frutas que... Os dois antes você não estamos tinha. mais ricos, os dois nos Exato. consideramos mais ricos. Porque, porra, uma maçã a mais, uma banana a mais não faz diferença. Então, como as trocas hoje são mediadas por dinheiro, os dois enriquecem através de dinheiro. Dinheiro nada mais é do que uma moeda, né, algo que serve como meio de pagamento, ou seja, um meio para que a gente faça trocas. Então essa é uma forma de enriquecer. Por isso que os economistas liberais dizem, pô, quanto mais liberal uma economia for, mais livre para as pessoas fazerem trocas voluntárias elas são, mais ricas elas ficam. Essa é uma forma de enriquecer. A outra forma é a associação de fatores de produção bem-sucedida. Então, os dois fatores de produção principais são capital e trabalho. Então, você tem um terreno é capital. Você tem lá, o terreno vale X. Você vai e pega e usa o seu trabalho para construir uma casa. No final, a soma do material de construção e do seu trabalho mais o terreno valem menos do que o valor da casa com o terreno pronto. Então, o que você fez? Você gerou riqueza. A mesma coisa na economia de um modo geral. Então, quando você tem uma tecnologia, que é um fator de produção, conhecimento é um fator de produção, né? Uma ideia de uma startup, você associa o trabalho daquelas pessoas e vem um banco e investe capital naquilo, se essa empresa cria algo que as pessoas querem consumir, isso é um empreendimento de sucesso, associação eficiente em fatores de produção. Agora, o que acontece se no lugar de botar um pedreiro que realmente sabe lidar com o peso Vou dar um abraço ao meu primo Anderson aqui, que trabalhou anos como pedreiro hoje. Nosso amigo Anderson. Grande Anderson. Então, assim, o que acontece se ao invés de eu pegar um cara que aguenta um carrinho cheio de cimento, eu pegar um maluco que Bota uma mulher. Que não é uma mulher. Bota uma mulher frágil para o sistema. Porque ela é mulher. Exato. O que acontece? Não que não tenha mulher. Sim, mas assim, claro, eu quero pegar assim, o cara que não aguenta, o cara ou a mulher, ou seja lá quem for, eu só quero contratá-lo porque ele é negro. Pronto, vamos botar um cadeirante. Só porque ele é uma pessoa deficiente, precisa de ajuda e tal. E o que acontece nesse processo? O óbvio, né? Os fatores de produção não são associados de forma bem-sucedida ou de forma menos bem-sucedida e a sociedade gera menos riqueza. Você acha que os caras vão acordar? Não. Então, o meu ponto nessa história é, quando você, um banco ou qualquer instituição começa a alocar investimento com base não mais no lucro e sim com base nessas pautas ambientais ou de diversidade, as pautas chamadas woke, as pautas da lacração, os investimentos não dão retorno. Enquanto o capital está barato na economia, taxa de juros artificialmente elevada a zero, enquanto o governo está injetando dinheiro que nem um maluco na economia, essa conta demora para chegar. Mas uma hora chega. Você tem tanta abundância de recursos e uma explosão de conhecimento tão grande que as margens são tão gigantescas que essa conta demora para chegar. Mas uma hora chega, principalmente quando a taxa de juros tem que voltar a um patamar razoável, que é o que a gente está agora, com taxa de juros acima de 5%, 6%, começa a voltar para os patamares normais históricos americanos, a conta começa a chegar. Oi, tudo bem? Essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem inclusive trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, que a gente não vai parar. Obrigado.